Boa noite, meus amigos e minhas amigas. O nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo aqui da Matriz São José do Havaí. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir ao Deus que nos ilumine, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a sua vontade, para a sua maior glória, edificação da Igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora, interceda por nós, como nossa mãe, para que possamos também aprender, como ela, a guardar o coração e a viver a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. E eu gosto muito de fazer a vida dos santos. Eu tinha falado que esse ano eu iria retomar, contar um pouco da vida dos santos. E eu queria pegar os santos menos conhecidos, porque aqueles mais conhecidos, eu já fiz aí a vida deles, já tem aí no canal, se você quiser, só você ir lá na playlist, Vida dos Santos, tem aí a vida de muitos santos já que eu já fiz, tá? Dos apóstolos e de todos aqueles santos assim mais conhecidos que a igreja venera, né? Então, esse ano eu falei que eu queria pegar alguns santos menos conhecidos para que a gente também pudesse ter uma noção da vida desses santos, né? Que a igreja ela já canonizou mais de 20 mil santos canonizados. Só que tem muitos que a gente não sabe da vida deles, não conhece. Tá? Então, eu quero fazer esse trabalho esse ano, de pegar alguns santos que eu ainda não fiz, para a gente poder estudar um pouco sobre a vida deles, tá bom? E hoje eu vou falar de um santo que não é muito conhecido aqui no Brasil, tá? É um santo italiano. Eu tenho até um livrinho dele, tá? São Filipe Neri,
o apóstolo de Roma. Então ele é muito conhecido na Itália, tá? Foi um grande santo, tá? E ele atuou na época da reforma, na reforma de Lutero, quando Lutero estava praticamente acabando com a igreja, né, destruindo a igreja, né, coisa que ele não consegue, ninguém consegue, a igreja é uma instituição divina. São Felipe Neri, ele tinha um amor pela igreja muito grande, tá? Então eu quero aproveitar hoje e falar um pouco da vida de São Felipe Neri, o apóstolo de Roma, tá? Então, eu vou colocar alguma coisinha aqui que eu li, que eu aprendi, que eu estudei, e você vai ver a maravilha que é a vida dos santos, gente. Por que a igreja pede para que a gente estude a vida dos santos? Quantos se converteram estudando a vida dos santos? A igreja tem muitos testemunhos de pessoas que se converteram lendo a vida dos santos. Edith Stein, já contei a história dela aqui. Ela que era judia, né? Os pais eram ateus e ela se converteu estudando a vida dos santos. Então, tem muita gente que se converte lendo, estudando a vida dos santos, ok? Então, São Paulo, ele chega a dizer, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas para você imitar a vida do santo, você tem que conhecer, não é? Porque você imitando a vida dos santos, você está imitando a Jesus Cristo, porque eles imitaram a Jesus, não é? E a gente imita tanta gente que não presta, não é? Hoje em dia, né, os jovens hoje imitam esses artistas, né, que não oferecem nada de bom, né, para a juventude. Então, em vez de a gente imitar esse povo aí, vamos imitar os santos. Mas para isso a gente tem que conhecer. Como é que eu vou imitar uma pessoa se eu não conheço? Não é? Então, é por isso que a igreja pede para que a gente divulgue, não é? E estude a vida deles. Então, é por isso que eu comecei esse trabalho, né, já tem um bom tempo, e eu quero então continuar esse trabalho colocando aqui a vida de alguns santos, tá bom? Então eu vou resumidamente, tá? Vou colocar aqui um pouco da vida de São Felipe Neri, tá bom? Aproveitando aqui esse livro aqui que eu já li, eu quero já ir conversando, eu já vou lendo aqui alguma coisa que eu estudei, e aí a gente já vai comentando um pouco sobre a vida dele, você já vai conhecendo um pouco dele, tá bom? Então, São Felipe Neri é chamado Santo da Alegria. Olha que coisa interessante. Diz que ele era um santo, uma pessoa muito alegre. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Tá? Então, primeira coisa que a vida de São Felipe Neri ensina para nós: alegria, para a gente ser alegre. Claro que ninguém vai conseguir ser alegre o tempo todo. A gente tem nossos problemas na vida, claro. Mas a gente tem que superar, porque o Eclesiástico diz que a tristeza matou a muitos. Então, ao contrário da alegria é a tristeza. Então, teve um outro santo também que dizia, né, um santo triste é um triste santo. Então, quer dizer, nós temos que procurar ser alegres. Não é? Por quê? Porque nós somos cristãos. Cristo já nos libertou, não é, na cruz. Então nós temos que ser alegres. Então diz que ele era um santo da alegria, era uma pessoa que era alegre, não é? Então a primeira coisa que a gente pode imitá-lo, procurar ser, porque é muito ruim uma pessoa mal-humorada, chata. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim, não é? Não sei você, eu não gosto. Não só pelo seu modo bondoso e original de falar e agir, mas sobretudo porque com alegria convertia os pecadores. Aí, tá vendo, gente? Então, é uma pedagogia que muitos santos tinham. Converter os pecadores pela alegria, pela bondade, não é? Reanimava os tristes. Acabei de falar, se você está triste, não é? Anima. Cristo venceu, nós vamos vencer também. Confortava os doentes. Olha aí, então isso aí é o que a igreja chama de obras de misericórdia.
converter os pecadores, visitar os doentes. Agora ele fala aqui, não é? Converter os pecadores, reanimar os tristes, confortar os doentes. Isso aí tudo é nossa obrigação de cristão. Socorria os pobres, aqueles que precisavam dele. Lembrando que Jesus falou que cada vez que você ajuda aquele que precisa, você está ajudando ao próprio Cristo. Mas, corrigia os vícios. Então, você tem que converter os pecadores, mas você tem que corrigir os vícios. Isso aí é uma coisa que nós católicos temos que aprender muito. Cristo e nós cristãos, nós odiamos o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Mas isso tudo tem que ser com carinho. Se você vai corrigir alguém que está no erro, tá? Para o bem, se a pessoa aceitar, mas você tem que fazer com amor, com carinho, tá? Saber fazer, tá? Então, você precisa, mas precisa, você não pode se omitir também. Aquilo que é verdade, aquilo que é pecado, tá? Mas Cristo amava o pecador, não o pecado. Então a gente tem que fazer o possível para trazer de volta aquele que está no erro, mas com carinho, com amor. E afastava os jovens e adultos do pecado. Olha aí, tá vendo, gente? Então uma coisa é o pecador, outra coisa é o pecado. Eu tenho que amar a pessoa, mas eu não posso também ser conivente com o erro, conivente com o pecado. Eu tenho que trazer essa pessoa à conversão. Porque lembra que quando Jesus não deixou apedrejar aquela mulher, ele não deixou que a matasse. Mas o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Ele não disse, você tá tudo bem, eu te perdoo, mas continua no erro. Ele não disse isso. Vá e não peques mais. Então a pessoa tem que mudar de vida, tem que se converter. Jesus nos ama? Nos ama, desde o momento que eu estou disposto, não é, a romper com o mal, romper com o pecado. Ok? Para aproximá-los da graça de Deus, levar para Deus. Então, a nossa obrigação como cristãos é trazer aquela pessoa que está no erro para Deus. É isso aí que nós temos que fazer. Sempre com amor, sempre com carinho, respeitando a liberdade da pessoa, propor a fé, propor a religião, nunca impor pela marra. Se a pessoa não aceita, não quer, você deve respeitar. É a vida dela, ela vai responder diante de Deus. Você faz a sua parte, ok? O lema de São Filipe era viver sempre em Deus, tá? Então, gente, primeira coisa que o cristão tem que aprender, viver sempre na graça de Deus, na amizade de Deus, e morrer para si mesmo, tá? Então, por que os santos, eles parecem diferentes, né? Por quê? Porque eles realmente viveram a vida para Deus, largaram tudo para realmente viver sua vida para o Senhor, não é? Então a gente também deve morrer para si mesmo. O mundo hoje, gente, não quer saber disso não. O mundo hoje espantou Deus e colocou o homem, mas aqui ele está dizendo o contrário. Quem tem que reinar no mundo é Deus, não o homem. Tá? Deus tem que ser o centro, como era na Idade Média, como era na época de São Filipe Neri, que é da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna e Contemporânea. Naquela época, Deus era o centro. Não é igual hoje, que Deus foi mandado embora e foi colocado o homem. Era chamado de o louco de Deus, era um homem tão impregnado de Deus, tão apaixonado por Deus, que era chamado louco de Deus. Os cristãos também são chamados de loucos. Jesus não foi chamado também de louco? Então que nós sejamos loucos de Deus mesmo, apaixonados por Deus mesmo. Que as pessoas nos critiquem, falem mal da gente, mas se a gente está na graça de Deus, que falem. Não importa, se a gente está com Deus, não importa que falem de nós. Tá? Preferiu o paraíso e o amor de Deus, as honras e as glórias deste mundo. Porque, gente, as glórias deste mundo passam.
isso aqui, nós não vamos ficar para semente. Então, as pessoas lutam, né, vivem em busca de poder, de fama, de sucesso, de dinheiro. Mas isso aí para nós, gente, isso aí... tem gente que tem 3, 4 diplomas em casa. O único diploma que você tem que ter na sua casa aí de orgulho é o seu batismo, que vai te levar para o céu. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. A sua certidão de batismo você tem que guardar lá com carinho, entendeu? Não que você não possa guardar os seus outros certificados lá, pode guardar, mas que você não acha que aquilo ali vai te levar para o céu, não. Que eu sei mais do que os outros, que eu tenho doutorado nisso, doutorado naquilo. Não é isso. Tá? Não é isso que vai me levar para o céu. Eu ser mais do que o outro, eu saber mais do que o outro. Não. Eu tenho que ser humilde. Deus gosta dos humildes. É disso que Deus gosta. Tá? Rejeitou ser bispo e cardeal. Olha aí, deram cargos para ele que ele não aceitou. Como eu também já recebi vários cargos dentro da igreja também, não aceitei, não quero fama, não quero aparecer, quero ser São João Batista, que Jesus apareça e eu desapareça. Quem tem que aparecer é Jesus, não eu. Eu nunca quis aparecer e nem quero. Eu tenho esse canal aqui para mim poder passar um pouco daquilo que eu aprendi, mas eu não quero glória nenhuma para mim. Não quero aplauso, né? Como dizia o Padre Léo, igual o mosquito. A gente, né? O mosquito gosta de aplauso, mas o que a gente faz com ele? Mata ele. Então, eu não quero aplauso, não é isso que eu busco. Então, São Felipe Neri também, ele rejeitou vários cargos altos dentro da igreja. Ele quis ser um homem humilde. Viver, né? Para evangelizar. É isso que ele queria. São Felipe recebeu de Deus vários dons. Entre eles, o dom da cura, que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que não é para todo mundo. Nem todo mundo tem os certos dons. Tem uns que tem um certo dom, tem outro que tem outro dom. Ele tinha o dom da cura, ele curava, né? Não era ele que curava, Deus que curava através dele. É um dom que ele tinha. Tá? Era um santo místico. Tá? Nessa época tinha muitos santos místicos. Tá? O místico é aquele que tinha um encontro pessoal com Deus muito forte. Deus falava com eles. E Deus dava a eles certos dons que a gente não tem. Eu não tenho dom de cura, ele tinha. Em diversas ocasiões previu o futuro. Ele está falando de profecia. Tá? Ele profetizava. Estou falando de adivinhação, estou falando de profecia. Tá? Vivia em contato com o sobrenatural, ou seja, com Deus. Vivia, né? Deus fala, é o que eu falei, Deus falava com ele, né? É a revelação particular entre o santo e Deus. Frequentemente entrava em êxtase. Isso aí acontecia com muitos santos. E até levitava durante a celebração da missa, que ele era um sacerdote, né? Ele vai ser ordenado. Aí eu quero, né, colocar aqui resumidamente um pouco da vida dele. Tá? Ele, São Felipe Neri, nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1515, olha aí, na época da Reforma, porque a Reforma Protestante foi em 1517, com Martim Lutero. Na época da Reforma ele estava com 2 anos de idade, era uma criança. Vivo, alegre e otimista, por temperamento, tá? Tanto que tinha o apelido de o Bom. Tentou várias profissões, entre as quais a de comerciante aos 18 anos. Estudante em Roma, abandonou os estudos, vendendo os livros, para dedicar-se totalmente a atividades beneficentes. Então, ele se sentiu chamado, não é, para fazer caridade, ok? Isso aí Deus toca no o chamado, né, a vocação de cada um, tá? Foi ordenado padre aos 36 anos, então ele foi ordenado até, vamos dizer, velho já,
Um padre hoje ele é ordenado bem mais jovem. Naquela época ele foi ordenado já com 36 anos. Né? Criou pouco depois um oratório, uma congregação religiosa de padres empenhados de modo particular na educação dos jovens. Então, a preocupação dele era educar os jovens. Ok? Ele era mais ou menos como Dom Bosco. Eu já fiz um vídeo aí sobre Dom Bosco, que também se dedicava muito à juventude. Hoje a igreja também se preocupa muito com a juventude. Hoje tem a Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa se reúne com jovens do mundo inteiro. Ano que vem vai ser na Coreia do Sul. Já ouvi falar que ano que vem o Papa vai se reunir com os jovens lá na Coreia, onde a igreja só está crescendo. Na Coreia do Sul diz que o cristianismo só está crescendo. Então a igreja sempre teve uma preocupação com os jovens, que é o futuro da igreja. Tá? Continuando aí. São Filipe tinha uma sólida cultura, promoveu os estudos de história eclesiástica, ou seja, história da igreja. Então, gente, aí agora não é só também a pregação. Ele tinha a pregação, mas tinha um estudo. É o que eu falei. Como é que você vai amar a igreja se você não conhece a igreja? Por isso que os santos estudam muito. Por isso que os padres estudam e tem que estudar muito. Porque você só ama aquilo que você conhece. Para você conhecer, você precisa estudar. Por isso que eu abri esse canal aqui, Escola Teológica Católica, para a gente estudar a nossa fé. Você só vai amar a sua igreja se você conhecer. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. É assim na nossa vida cotidiana, é assim também na igreja. Então, ele abriu um estudo de história da igreja, encaminhando a esta disciplina um dos seus sacerdotes, tá? Depois dos 75 anos de idade, limitou a sua atividade ao confessionário e à direção espiritual. Então, depois ele começou a ficar velho, já não tinha mais aquela disposição de antes, mas duas coisas ele não deixou de fazer: atender a confissão e dar direção espiritual, coisa que os padres hoje precisam fazer e graças a Deus estão fazendo. Aqui na matriz, então, é uma bênção. Nós temos aqui vários padres aqui atendendo confissão, direção espiritual toda terça-feira com o padre. Eu já participei várias vezes, tanto de confissão quanto de direção espiritual. Uma coisa é confissão, outra coisa é direção espiritual, tem diferença. Confissão é para você contar pecado. Agora, direção espiritual, não. Direção espiritual, você pode ir lá conversar com o padre, pedir ele uma direção, um aconselhamento, ele está lá para isso. Tá? Então, o padre, ele também estuda filosofia também para isso. Teologia também para isso. Para nos orientar na parte da direção espiritual e perdoar o nosso pecado, é a parte teológica. É o sacramento da confissão. Tá? Possuía o segredo da simpatia e da amizade. No leito de morte, sentia-se culpado ao pensar que estava deitado numa cama macia e limpa, enquanto Cristo morreu pregado na cruz. Isso aí todos os santos tiveram isso. Eles se achavam as pessoas mais indignas desse mundo e morriam com o crucifixo na mão. A maioria dos santos, tanto que a imagem dele aqui com o crucifixo na mão. Está aqui. Tá? Todos os santos morriam com o crucifixo na mão. Tá? Todos eles, a maioria. Após a sua morte, os médicos averiguaram sobre o seu tórax uma esquisita curva das costelas, como dar espaço maior ao grande coração do apóstolo de Roma. Então, ele foi dado esse título para ele depois que ele morreu, o apóstolo de Roma. E ele viveu na época da Reforma, diz aqui, em pleno clima da Reforma Protestante e do Concílio de Trento, o santo expressou a sua opinião a esse respeito com uma frase muito eficaz. O que ele falava sobre aquele momento que a igreja estava vivendo ali, que o Lutero estava
tentando acabar com a igreja. Olha só o que ele diz. É possível restaurar as instituições com a santidade, ou seja, a igreja. Ou seja, pode restaurar a igreja sem destruir a igreja. Foi o que o Lutero não soube fazer. Ele quis jogar fora a igreja, quis jogar fora a rede. Tinha peixe ruim? Tinha, como tem hoje. Isso aí a igreja não nega. Mas ele queria jogar fora a igreja, a rede. Então, por isso que São Felipe Neri diz aqui: é possível restaurar as instituições com a santidade, com os santos, né? E não restaurar a santidade com as instituições. O que ele está dizendo? Não precisa jogar fora a rede, não precisa jogar fora a igreja, não. Por isso que o Papa João Paulo II já dizia, a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. São Francisco de Assis não fez isso? Na época de São Francisco de Assis acontecia a mesma coisa que acontecia na época do Lutero. E São Francisco foi lá, denunciou, conversou com o Papa, mas não acabou com a igreja. Não fundou nenhuma religião. Entendeu? Então, gente, é por isso que eu estou falando, a vida dos santos é importante para a gente entender isso. Continuando aí, colocar só mais uma coisa, só mais umas coisinhas aqui sobre a vida dele e nós já vamos encerrar, tá bom? Se você quiser aprofundar, tem nas livrarias católicas o livrinho aí contando a vida dele, tá? Então, só para a gente encerrar, se você quiser depois continuar estudando um pouco mais sobre a vida dele, eu vou colocar aqui algumas coisinhas para você depois aprofundar, tá? Tem uma pequena introdução sobre a vida dele, quem foi São Felipe Neri, um pouco que eu já contei aqui, né, já fiz um resumo. Uma vida em Roma, então ele era italiano, então ele viveu ali em Roma, tá? Ali onde era o berço do cristianismo, sempre foi o berço do cristianismo, ali para onde foi São Pedro e São Paulo, e onde fica o Vaticano hoje, onde fica o Papa, tá? O Pentecostes de São Felipe Neri, um apostolado de fé, alegria e amor, tá? É o que eu já expliquei, tá? O que eu já falei um pouquinho aqui da vida dele. Uma vida de castidade, humildade, penitência e pobreza. Olha aqui, muita coisa aqui para a gente imitar. Isso aqui que nós temos que imitar. Por isso que a igreja fala para a gente imitar os santos. Uma vida de castidade. Ele era padre, então ele era solteiro, mas quem é casado também pode viver a castidade com a sua mulher e com o seu marido. Quem é solteiro, espera o casamento. E quem for padre, e freira, já faz o voto lá de castidade. Então a igreja sempre valorizou a castidade, sempre. É uma consagração a Deus, ok? Humildade, que é a primeira virtude, a maior virtude é a humildade, né? Penitência, é uma coisa que hoje o mundo não quer saber, que é penitência. E pobreza. Pobreza, gente, não quer dizer indigência, não. Tá? Mas também tem gente que quer mais do que precisa para viver. Tem muita coisa que a gente não precisa para viver. Então, o pouco com Deus é muito. Às vezes a pessoa tem pouco, mas quer mais ainda. Para quê? É o que eu falei. Nós não vamos levar nada para o caixão. Então, realmente, querer acumular riqueza, dinheiro. Tem gente aí que não tem mais onde botar dinheiro. Tem 3, 4 fazendas, depois morre e fica tudo aí. Então, realmente, não vale a pena a gente lutar a vida toda só para lucrar e ter dinheiro, e ter posse, e ter bens. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que nós somos, não é o que nós temos. O sacerdócio e a congregação do oratório e o cuidado com os jovens. Um pouco que eu já falei, já expliquei. Um grande serviço prestado à igreja. Um homem que morreu amando a igreja, que viveu na época, como eu já falei, da reforma, mas morreu defendendo a igreja, amando a igreja. Um apostolado ardoroso. Então, foi um apóstolo, por isso que é chamado o apóstolo de Roma.
Apostolado no confessionário, um homem que ficava horas ali no confessionário confessando as pessoas. Tá? Então, foi o que eu falei também. O padre que ele é ordenado para isso. Atender confissão, celebrar a missa, celebrar os sacramentos. O padre que não quer fazer isso, ele não deve nem ser ordenado. Porque tem padres hoje que estão preocupados com social, não com política. Não, nós temos que preocupar com a salvação do povo. Você foi ordenado para isso. O fervor na Santa Missa. O homem tinha um amor pela missa, que eu vou contar aqui uma história que quando ele estava morrendo. Vou terminar contando essa história. O amor à Virgem Maria não é novidade para ninguém. Todos os santos tiveram um amor, impressionante por Maria, uma devoção à Nossa Senhora, todos os santos. Você não tem um santo e um papa que não foi devoto de Nossa Senhora. Não é? É impressionante. Uma ascese baseada na alegria, tá? Os seus grandes amigos, aí aqui são os amigos dele, Cardeal Barônio, São Camilo de Lely, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Leonardo, amigo dos papas. Tá vendo, gente? Então o santo é sempre amigo de outro santo. Tá? Nunca se rebelou contra o papa. Lembrando que ele era da época do Lutero. Nunca ficou falando mal do papa, nada disso. Não é? Fatos especiais de sua vida. Aí aqui começa a contar alguns milagres dele. Lembrando, gente, que para canonizar a igreja pede 2 milagres pela intercessão daquela pessoa. Tá? A conquista de um jovem para o sacerdócio, um homem que não fazia ação de graças, a mulher melidicente, um prelado que não gostava do santo. Essa história é interessante. Ele queria uma esmola para as crianças que ele cuidava, mas ele pediu uma pessoa que não gostava dele. A pessoa foi lá e cuspiu na cara dele. Ele enxugou o rosto e falou: você já me deu o que eu merecia, agora me dá uma esmola para as minhas crianças. E a pessoa foi lá e deu. Então, olha a humildade dele. Se fosse outro, não dava. Não, vamos sair no tapa aqui, não. O santo não faz isso. Um médico cheio de melancolia, a ressurreição de Paulo. Aí, tá vendo, gente? Ele rezava e aconteceu o milagre de uma ressurreição. A dificuldade para atender uma paciente rica, a cura de um padre, ele tinha o dom de cura, que eu já falei, a perseguição de um cardeal que tinha inveja dele. Tá vendo, gente? Até dentro da igreja tem inveja. A conversão de um judeu, olha aí, tá vendo? A conversão de um judeu e a morte de São Felipe Neri. Eu quero encerrar contando a vocês como que foi a morte dele. Muito interessante. Eu quero encerrar rapidamente contando a vocês como que foi a morte dele. Porque isso nos edifica. Tá? Essas histórias, gente, dos santos nos edificam muito. Então, eu quero contar como que foi a morte de São Felipe Neri. Preso a seu quarto devido à doença e à velhice, São Felipe teve um fim digno da sua vida, tendo obtido o privilégio de celebrar a missa em casa, ele celebrava a missa em casa, consagrava horas inteiras a cada uma delas, magro, parecido com pergaminho, porém conservou até o último dia a mesma vibração alegre e a mesma chama sobrenatural. Até na hora da morte ele estava alegre, ele não estava triste. Aos que o visitaram repetia sempre o mesmo: viver sempre em Deus e morrer para si mesmo. Era a frase que ele usava para todo mundo que ia visitar ele. O povo de Roma tinha por ele extraordinária veneração, já em vida, antes de ser canonizado. Nos últimos anos de sua vida, todo o colégio de cardeais recorria a ele, buscando conselhos e revigoramento espiritual. E tão grande era a sua fama que os estrangeiros vinham a Roma
e desejavam se apresentar a ele. Até quem não era, né, dali, ouvido a fama que ele tinha, ia lá se consultar com ele espiritualmente. Foi assim que em seu quarto que ele continuou seu apostolado. Como ele não podia mais pregar na igreja, ele pregava em casa, com a sua vida e falando de Jesus, até mesmo na sua doença. Quando a idade avançada e as enfermidades crescentes o impediram de circular livremente, ricos e pobres subiam a escada que conduzia ao seu quarto, situado no alto da casa, tá? Para se aconselhar com ele. Queriam conselhos, né? Que ele desse conselhos para cada pessoa. No dia de sua morte, celebrava-se a festa de Corpus Christi. Então ele morreu no dia de Corpus Christi, tá? Em junho, né? Acho que era na primeira quinta-feira de junho, se eu não me engano, é Corpus Christi. O padre Filipe, de manhã cedo, com extraordinária disposição, atendeu às confissões e todos os seus filhos espirituais, convidando muitos a rezar o terço para ele. Tá vendo, gente? Então ele pedia para as pessoas rezarem por ele. Olha a humildade da pessoa, entendeu? Queria que as pessoas rezassem o terço para ele. Após a sua morte, e dando-lhe muitos conselhos que frequentassem os sacramentos e participassem da Santa Missa e lessem a vida dos santos. Olha aí o conselho que ele dava. Participar da missa, participar dos sacramentos e ler a vida dos santos. Por fim, abraçou mais demoradamente, com bastante carinho, pois era despedida terrena. Em seguida, celebrou a Santa Missa, cantando o hino de louvor, o Glória, com grande espírito e alegria fora do comum. Olha que impressionante. À tarde, rezou as vésperas e as completas, a liturgia das horas, que a igreja reza de 3, o clero reza de 3 em 3 horas, tá? Bom? O leigo não é obrigado, mas o clero é. Pediu que lessem a ele um trecho da vida dos santos, chegando ao ponto que falava da morte do santo, pediu que relesse novamente. De madrugada perguntou que horas eram. Responderam-lhe, são 3 horas da manhã. Acrescentou, 3 mais 3, 6, e depois irei. Então o que ele disse? Eu vou morrer às 6 horas da manhã. Tá vendo? É um dom que ele tinha. Ninguém tem o dom de prever a morte. Mas tem alguns santos que até isso Deus deu para eles. Filipe repetia sempre que Deus não costumava avisar a hora da morte. Olha aí, tá vendo? Deus não avisa a hora da morte. Ninguém sabe a hora que vai morrer. Mas quando se trata de um homem espiritual, envia um espírito, ou seja, um anjo, extraordinário para avisá-lo da hora da morte. Então tem exceção, toda regra tem exceção. E ele foi um deles. Deus avisou para ele quando é que ele ia morrer. E assim São Filipe Neri morreu com muita serenidade, olha só, no dia 26 de maio de 1595, às 6 horas da manhã, conforme havia previsto. Mesmo, né, o que ele disse aconteceu. Ele morreu às 6 horas da manhã, como ele tinha dito. Tá? Os últimos anos de sua vida foram marcados pela alternância de enfermidades e recuperação. Em 12 de maio de 1595, o cardeal Barônio, que o havia sucedido como superior, administrou-lhe os últimos sacramentos, a unção dos enfermos, né? Então ele recebeu todos os sacramentos. Ele foi batizado, crismado, né? Confissão e Eucaristia ele já não só recebeu, como ele mesmo era padre, não é? Recebeu o sacramento da ordem e depois, no final da vida, ainda recebeu a unção dos enfermos. Então recebeu praticamente todos os sacramentos. São 7 sacramentos. Dos 7 sacramentos ele só não recebeu o matrimônio porque padre não casa. Mas todos os outros 6 sacramentos ele recebeu, inclusive a unção dos enfermos.
São Felipe Neri foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV, juntamente com Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram inclusive para o Brasil evangelizar o Brasil. Não é? O grande exército da defesa e da propaganda da fé, São Francisco Xavier, o grande apóstolo missionário do Oriente e da Igreja, Santa Teresa de Ávila, a santa mística fundadora do Carmelo Reformado e também doutora da Igreja, e Santo Isidoro Agrícola. Então, todos esses santos foram fundados no mesmo dia pelo mesmo Papa. Não é? São Felipe Neri, Santo Inácio de Loyola, que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui. São Francisco Xavier, também acho que já fiz um vídeo sobre ele. Foi lá para as Índias lá e morreu lá, amigo, né? Inclusive o Papa Francisco colocou o nome em homenagem a ele, e São Francisco de Assis. Santa Teresa de Ávila, que eu já fiz um vídeo sobre ela aqui, e Santo Isidoro Agrícola, né, que esse, né, eu ainda não fiz, não, teria que estudar a vida dele. Então, gente, espero que você tenha gostado, e nós vamos fazer mais a vida dos santos, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós.